Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, não se esqueça disso. Estou ao lado da nossa lenda, Gabriel Feitosa. Quase falou Thiago, né? Cara. Uma adaptação leve aí, né? Fala aí, galera. Um grande prazer estar aqui no Projeto X, no X da Atualidade. Acho que ele tava comentando aqui agora, né? Eu já participei de alguns, mas já tem tempo, né? Tem tempo. Tem A tempo galera que... tava com saudade já. Estamos aqui, né? Eu não sou o Thiago, mas vou tentar ali fazer jus, galera, a essa participação importante aqui. É um programa que vem trazendo ali essa qualidade na geografia Claro. já há algum tempo. Na história também com o Mendes, eu vim aqui, né? É um momento muito interessante da história do Brasil, né? Mas Eu acho que vale a obviamente, pena. se você quer participar de forma plena aqui, você precisa dizer o nome do programa que caiu no chão. Ih, cara, caiu Vamos aqui, pegar? né? Vamos ver aqui, ó. É o X da Atualidade, cara. Agora começou, cara. Eu É o nunca início aqui, Gente, mano. eu nunca fiz isso, gente, porque quando o quadro ganhou essa questão aqui, né, esse negócio mais performático, eu não tinha participado Exige ainda, né? muito da gente. Não, né, com a compreensão física aqui, mas enfim. Galera, sou o Gabriel Feitosa, prazer aí, a gente tá trazendo um tema hoje no nosso cenário novo, nesse cenário de 2018 aí, que é um cenário que a gente está inaugurando para poder mostrar imagens, mapas e tal. E, obviamente, a ideia aqui, né, Zé, é tentar estabelecer aqui um rumo, né, de entendimento, obviamente sintético, tá, galera? A gente não vai fazer aqui um simpósio sobre segurança pública, a gente nem tem, na verdade, cabedal para fazer isso, né? Tentando analisar de maneira mais objetiva, de maneira mais sintética e pragmática, e essa tal intervenção no Rio de Janeiro que tem mexido muitos ânimos, né, Zé? É verdade, gente. E aí a gente pode pensar aqui, né, de que maneira, de repente, alguém que não é do Rio tá se perguntando, essa aula ela não é importante para mim. Ela é super importante, né, para todo o território nacional. Isso envolve questões internacionais, a maneira com que o mundo vem, né, dando um foco a essa intervenção aqui no Rio. Então é um tema importantíssimo aí, né, para você. E obviamente, né, a presença aqui do Gabriel enaltece muito essa aula, porque a gente vai trabalhar com bastante coisa da história brasileira, né? A lógica da intervenção aqui militar, que aconteceu há pouco tempo, quando se fala de história, há pouco tempo. Então a gente pode aí ter algumas tendências para vestibular esse ano, né? Não, sem sombra de dúvidas, né? Às vezes o aluno ele acha, né, que a situação política no Brasil ela não é abordada na prova, porque a prova não vai querer mexer com esse rebuliço. Né? Tem isso, Ainda né? mais pensando em Enem. O aluno pensar, o Enem é uma prova feita pelo governo, então o próprio governo não vai querer... Gente, peraí. Como se fosse o presidente que escrevesse as questões ali, né? O INEP, né, o instituto ali, né, ligado, obviamente, ao poder federal, ele tem certa autonomia, porque se você tem uma produção intelectual, né, dentro ali, principalmente da galera da Unicamp, né, que produz muitas questões para o Enem, professores do Brasil inteiro contribuem com isso, e eles têm carta branca, inclusive no Enem do ano passado, nós vimos uma questão falando sobre poder judiciário no Brasil e como isso foi complicado naquele momento. Então, não vá nessa ideia de que o vestibular não vai trabalhar com esses problemas políticos no Brasil. Ele pode sim trabalhar mesmo o Enem, é verdade? Perfeito. Então, é bom a gente ter isso claro aqui, porque obviamente da atualidade tem uma questão ali de informatividade, né, de uma galera mais velha, mas para quem está pensando em concurso é importante também, né? Então, bem, avançando aqui, galera, pra gente começar a entender esse negócio, é legal a gente vai estabelecer algumas perguntas aqui e vamos tentar responder essas perguntas ao longo do vídeo, tá? Nosso objetivo aqui. O que é a intervenção federal no Rio de Janeiro? Entender o que isso significa do ponto de vista legislativo até. Diferença entre intervenção federal e outras ocasiões em que Exército e Força Nacional atuaram no Rio. Isso é muito interessante para quem mora no Rio, né, Zé? Entender que é um contexto que já vem se arrastando há um tempo. A gente vai tentar, tempo, na verdade. vai tentar entender a diferença entre essas intervenções, o que pode ser considerado intervenção, o que não é. Tem aí uns termos técnicos que é legal a gente analisar. Qual a diferença entre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio? Estado de sítio é um termo, inclusive, a gente usa muito em aulas de história, né? Brasil republicano. Então é legal a gente saber que, na verdade, são conceitos que podem ser trabalhados com certo contraste, não se representam a mesma coisa. E, por fim, porque essa medida está sendo tomada no Rio e não em outros estados. Aqui já um pontinho de crítica, né, do Projeto X, essa acidez que é legal de você também ter, para você poder interpretar esses eventos de uma maneira um pouco mais, né, interessante, não só informativa, mas trazendo uma visão própria, tá? Então a gente vai tentar responder isso aqui, né, Zé? É isso aí, é a nossa pretensão. Ok? Vamos lá.
Começando pela questão das intervenções anteriores. Como é que você analisa isso aqui? Na verdade Rio de aqui a gente já tem esse questionamento. Essa intervenção, né, federal, ela é no âmbito militar. A gente pode ter outros tipos de intervenção econômica, que inclusive o Rio já pediu, né? O Rio que estava aí com os cofres bem vazios, ele pediu esse auxílio do governo do Estado, né? Estado-nação, só que dessa vez nós estamos aí tendo uma intervenção militar no estado do Rio de Janeiro. E aí a gente poderia começar, né, o Biel, já falando de 1992, da ECO 92, só que a gente tentou aqui Moreira pegar Franco, datas, né? isso aí, que ainda tá bem, tá com a mesma idade, Mas inclusive. faz parte do contexto. A gente pode pensar numa lógica de algo que seja mais atual, onde houve a atuação do Exército junto da Força Nacional. Pois é. Então a gente tem aqui áreas que são pontos bastante estratégicos. Algumas pessoas vão lembrar que sempre houve atuação em anos pares, né, que são anos de eleição. Isso é uma outra indagação que auxilia muito, né, nesse alinhamento do federal com o estadual e tangenciando o municipal. Essa tentativa de coordenar os três vias, né? Principalmente quando você tem aí, né, no caso atual aí, o mesmo partido governando. Sim. Então normalmente a gente nota uma forte aproximação, não estou aqui levantando bandeira, tá, gente? Óbvio que não, mas a gente vê que há uma atuação conjunta muito mais funcional, quando você tem o presidente do mesmo partido ou de coligação com o governador e prefeito, né? Não, com certeza. Isso, na verdade, é uma lógica que a gente aborda muito em história falando de República Velha, né? Chamada República Oligárquica. Como você tinha uma coesão de poderes e que isso foi fundamental para você ter ali toda a consolidação do café com leite. Você vê que a nossa república, gente, que é muito recente, né? Ela já vem se estruturando desde lá de Deodoro numa lógica de tentar criar uma coesão, né, uma coerência entre o federal, o estadual e o municipal. O aluno que gosta de República Velha lembra, né? Política do café com leite, política dos governadores, coronelismo. Isso é, na verdade, uma herança que a gente vem carregando. E o fato dessas regiões terem sofrido intervenções em época eleitoral, e a gente vai tentar analisar também a geografia da cidade do Rio, como influencia nisso. Obviamente, galera, segurança pública no Brasil é um tema que chama muito voto. A gente está vendo isso agora em 2018, né? Então, toda vez que um determinado prefeito, governador, ele precisa se alçar, né? Ele precisa trazer ali um curral eleitoral para o seu lado, ele precisa de uma gama de eleitores mais significativo, ele vai jogar a carta da segurança, especificamente no Rio de Janeiro, porque essa, na verdade, é uma carta que traz votos. E aí, realmente, a gente vai ver que essas três intervenções seguiram um pouco essa lógica. Uma lógica, obviamente, eleitoreira, tem sim o seu fundo, né, objetivo, mas também dialoga muito com tendências partidárias. Né? A gente começa aqui já falando do Morro da Providência, que fica ali naquela área central do Rio, que foi uma área que sofreu uma forte intervenção da Prefeitura do Rio, né, da gestão do Rio, em um processo Paes, né? conhecido pelo o Eduardo Paes, que está para vir aí, né, como governador do Rio. Ele só tem que voltar para o Brasil, né, mestre? Ele não mora mais aqui. A distância fica mais complexa, o cara reformou a cidade e foi embora. Interessante isso, né? Esse processo que a gente chama de gentrificação, né, Gabriel? Onde, na verdade, você tira uma população de baixa classe e tenta, né, levar uma forte atuação do governo, né, reestruturando aquela área numa instalação ali do VLT, de museus, que, na verdade, torna aquela área muito mais cara, efetivamente cara. Exatamente. E aí a população de baixa renda realizou ali inúmeros protestos. Esses protestos eles foram ficando cada vez mais calorosos. Sim. E aí houve a necessidade de uma intervenção mais efetiva, né, com a Força Nacional, com o Exército. Isso período pré-olímpico. Período pré-olímpico. O discurso era basicamente esse, né, de organizar o Rio para se ter... Rio Cidade Olímpica, né? Isso, para se ter os mega eventos, né, que eles chamam. Copa do que Mundo, o Rio, na verdade, teve isso de forma sequencial. Bizarro. A gente pode buscar desde o PAN, mas você teve PAN, as Olimpíadas, Paralimpíadas, a Copa do Mundo. Então foi aí, né, uma época de boom. E quem pegou basicamente essa gestão foi o Eduardo Paes aqui, né, encabeçando a Prefeitura do Rio. Então, na verdade, essa primeira intervenção aqui, ela já é muito
muito significativo e ao mesmo tempo tá ligado a todo esse processo que a gente chamou de gentrificação, que é enobrecer áreas que estavam cristalizadas, áreas que estavam paradas no tempo e que são áreas que têm características de serem muito violentas, né? Historicamente, a gente nota que essa área ela já era uma área muito negligenciada, né? Isso aqui, gente, remonta aos tempos de Pereira Passos, remonta aos períodos ali da revolta da vacina, né? Essa é uma área, o Morro da Providência, inclusive, muitos analistas colocam como a primeira favela do Brasil, né? No processo ali pós-Guerra do Paraguai, foram os primeiros ali, né, que receberam carta de alforria, que lutaram no fronte paraguaio, né? Inclusive o nome Providência vem por isso. Eles ficaram jogados lá enquanto o rei daria providências aonde essas pessoas morariam. E estão esperando providência até hoje, estão morando em zonas, né, de pobreza. Isso é muito interessante de analisar. A gente trouxe um mapinha, galera, né, que a tecnologia nos ajuda aqui, né, gente? A gente tá agora com um mapinha. Então, na verdade, isso é um frame do Google Maps, né? Pra mostrar aqui pro cara até que não mora no Rio de Janeiro, pra ele entender direitinho como é que funciona. Nós estamos falando da Providência nessa área aqui, ó. Aqui, Museu do Amanhã, Aquário do Rio, toda essa área aqui que a gente vai chamar hoje de Porto Maravilha, né? Boulevard Olímpico, você que já visitou o Rio e provavelmente fez um turismo nessa área, a Providência está margeando essa região, né? Inclusive o VLT, que trouxe uma tecnologia ali, né, de tentar mexer com o centro e tentar integrar as áreas do centro do Rio, tem sofrido inúmeras paralisações no centro por conta de problemas na Providência. Então, pacificar essa área é necessário para manter a atividade turística. Uma outra área que a gente também coloca ali, que sofreu intervenção um pouco depois, é aqui o Complexo do Alemão, né, que teve ali uma presença militar por mais de 1 ano e meio, 2 anos de presença de militares naquela área, né? Complexo do Alemão, que foi uma ação mais cinematográfica, né? Sim. Houve, na verdade, ali todo o aparato da Marinha, da Aeronáutica, veio a Marvel. Então foi, na verdade, uma atuação... Agents of S.H.I.E.L.D., né, velho? Veio Nick Fury e todos os outros. Ali foi bem tenso. Só faltou o japonês da Federal, se ele não tivesse preso. Desculpa. E a cena que marcou, na verdade, essa intervenção foram os bandidos fugindo, né, para outra favela. Então a gente notou... Exatamente, essa cena rodou muito essa cena foi muito... Hoje é filme, né? Tem um filme que conta a história desses processos de intervenção no Rio. Então essa é uma imagem que se tem do Rio em outras partes do mundo. Bizarro, né? A gente parte aqui também, né, para Maré. E aqui é muito importante, né, Bel, a gente pensar a forte aproximação desses complexos de favelas com a linha amarela, a Avenida Brasil aqui no meio, a linha vermelha, que são, na verdade, vias expressas. Eu sempre brinco com meus alunos, tu quer parar o Rio, você fecha a linha amarela, a linha vermelha ou a Avenida Brasil. Sim. Se der, se você quiser, dá para fazer isso tudo junto aqui. Onde? Na maravilhosa Maré. Então você consegue ali uma interseção forte e, ao mesmo tempo, caminho para o nosso aeroporto internacional, que é o Galeão. Então é uma área muito estratégica, muito importante para se pensar a segurança pública da cidade do Rio de Janeiro. Pois é. E são intervenções que poderiam garantir ali a continuidade do projeto olímpico, a continuidade do projeto da Copa do Mundo. Então você tem uma necessidade ali de pacificação e sempre interpretando essa palavra pacificação de maneira crítica, né, Zé? Às vezes o aluno do outro lado tá pensando, os professores são contra os militares, são contra a polícia. Gente, policiamento ele deve existir, né? O ponto é como isso deve ser praticado, como isso vai ser operacionado, porque são pessoas vivendo nessas áreas. A gente esquece que a favela é um local de moradia, é um local onde você tem produtividade econômica, onde você tem consumo pra caramba. Você pega a Rocinha, um grande complexo... São áreas muito densas, né? São um grande complexo de consumo que a gente está vendo, né? Então você agir de maneira violenta com essas regiões para reprimir um crime acaba resvalando também pessoas que vivem ali. Isso é interessante de analisar, é importante. A gente está falando de garantia de dignidade, garantia de direitos humanos, garantia ali de uma vida plena para quem vive nessas áreas, que também são pessoas, principalmente. Então, realmente, né, analisar de maneira crítica não significa se colocar contra a polícia, né? É conseguir dar condições de dignidade tanto para o policial atuar, que é importante, ele é um trabalhador, como para quem vive nessas áreas, né? Perfeito. Tem que pensar aí os dois lados, né? Não, com certeza. E aí o Zé trouxe algumas frases aqui do chamado interventor ali, o Braga, né, quando está sendo conhecido aí. Me chamou muita atenção aqui nosso coronel Walter Souza Braga Neto. A gente está usando muito o Braga Neto ali, né, de forma mais
é funcional. O que é importante você pensar dentro dessa lógica? As frases que eu trouxe eu achei muito contundentes. A primeira é: o problema do Rio é que há muita mídia. Um questionamento que vem se fazendo, até por conta do prefeito do Rio hoje, que é o Crivella, né? Que, na verdade, ele tem uma forte oposição pela Rede Globo. A Rede Globo, na verdade, vem se opondo efetivamente ao seu governo. Pois é. Por conta, né, de supostos vínculos que o prefeito teria com a Rede Record, a principal rival aí, né, da Rede Globo. E, ao mesmo tempo, a ideia da mídia, galera, a mídia, ela é, na verdade, os olhos da população. Quer você questione a maneira com que a Globo trabalha, a Record, a SBT, mas ela tenta mostrar o que está acontecendo. E essa frase, ela soou um pouco assim: o Exército precisa ter uma liberdade da mídia. Ou seja, a gente precisa atuar de forma mais contundente e a mídia atrapalha. E mídia também no sentido de propaganda enganosa, também pode situar essa ideia, né? Sim. Muita mídia no sentido, o que se fala sobre o Rio é muito blá blá blá. O Rio não é tão assim como se fala. Né? Não é essa realidade, O né? que é muito interessante, porque é uma frase de um interventor que de alguma maneira já tá dizendo, não é tão ruim assim quanto estão dizendo. É verdade. Ou seja, E ele mesmo tá assim eu tô tendo que atuar lá. Exatamente. Ele já tá meio que de alguma maneira dizendo, não necessitava de tudo isso. Mas eu obedeço ordens. Eu sou pago pra isso. E então eu vou fazer. Então você vê a análise do cara que tá liderando esse processo, já talvez colocando uma crítica subjetiva ali, né? Interessante. E esse é um cara conhecido por não ser tão radical. Né? O discurso, inclusive, que vem sendo construído em torno da figura, né, do Coronel Braga é de um cara ser mais moderado, mais ameno, né? De não defender, por exemplo, claramente um retorno de um regime militar, né? Nunca foi atribuído nenhuma frase a ele, pelo menos, em relação a isso. Então você já percebe ali, né, que o Exército, de maneira geral, não tem um consenso muito claro sobre esse processo de intervenção, onde o próprio interventor já de alguma maneira desconstrói essa necessidade. Isso é muito interessante, né? Segunda frase que A outra frase dele, que é muito interessante: o Rio é o laboratório do Brasil, né? A gente até questiona, é uma frase complicada, porque nós estamos aí sofrendo alguns experimentos, né? Exatamente. Se der certo, joga-se para outro lugar. Se der errado, o que aconteceu com o nosso experimento? Então não é bom a gente se familiarizar muito com essa frase, mas ao mesmo tempo questionar algo aqui. O Rio é o laboratório do Brasil. Se der certo no Rio, vamos levar essa política de intervenção para outros estados? Pois é. Isso é um questionamento que a gente vai aqui tentar responder, né, para vocês, dentro da ideia de ter que se mudar nos ministérios do Temer. Pois é. Ou seja, se eu vou fazer algo somente no estado do Rio, eu posso fortalecer uma secretaria local, eu posso né, atuar juntamente com a polícia local, mas o interventor ele vai estar acima, galera, do governador, que a gente aqui conhece como pezão, que é, na verdade, o responsável hoje por questões econômicas e políticas. Mas militar, o interventor, ele manda mais do que ele, só podendo prestar, né, algum tipo de satisfação ao presidente. Ao Executivo Federal. Ao Executivo Federal. Pois é. Aí a gente entra numa análise aqui mais pormenorizada do decreto, né? Na verdade, a gente vai pegar o decreto todo, tá, galera? A gente vai, na verdade, linkar ele aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser ter acesso a ele, ele tá aqui na descrição. A gente separou aqui alguns trechinhos, né, para analisar quais são as atribuições de um interventor. Essa é a ideia, né? Você percebe aqui que o interventor fica subordinado ao presidente da República, não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Então, essa ideia é de que o militar não tem autonomia dentro do Rio de Janeiro. Na verdade, ele tem uma característica de estar ligado ao Poder Executivo Federal. O interventor poderá requisitar, se necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado. Então, esse interventor tem ali toda a atribuição, né, de ter a ajuda técnica do Estado para poder operar da maneira que ele achar necessário. Ele usa, na verdade, a ferramenta que o Estado possui, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal do Rio, os bombeiros, a Polícia Civil, isso tudo vai ter que trabalhar em prol de ajudar ele, né? Isso é interessante. E o interventor poderá requisitar quaisquer órgãos civis e militares os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Então ele pode ali ter todo o aparato, né, do Estado para poder executar da maneira que ele achar necessário. Que já foi, na verdade, requisitado aí, né, pelo nosso ministro, né? Então a gente vai ver isso agora aqui no nosso próximo quadro.
Então, pessoal, é importante nós entendermos, né, que houve uma forte mudança no quadro de ministérios do governo Temer, Perfeito. que apresentou que ficaríamos basicamente com 18 ministérios, numa lógica de austeridade, de corte fiscal, de corte de gastos, vocês vêm acompanhando isso, Sim. mas na verdade houve a necessidade de uma mudança, né, de se fazer um novo ministério, que é o Ministério de Segurança Pública, onde o nosso ministro de Defesa foi aqui, né, julgado para esse ministério, que é o Raul Jungmann, que já anunciou que vai ter provas agora para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, para intensificar a fiscalização na área de fronteira do Rio. Então a gente tem aí duas mudanças clássicas, né? O governo que ele prometeu ser austero, e já não muda um cumpriu. pouco, né? E a ideia é de se ter um ministério para gerenciar a segurança pública no Brasil, né, Gabriel? Ou seja, tem a pretensão de se levar essa atuação, essa intervenção a outros estados. Outros estados. E é aquilo, né? É um governo que criticava muito a gestão anterior pelo número excessivo de ministérios, enxuga e agora aumenta novamente. Então, é de se refletir aí se existe de fato uma necessidade. E mais, quando a gente fala na convocação de novos concursos, ou seja, um contingente militar que aumenta em certas regiões do Brasil, no caso do Rio de Janeiro, isso fala muito sobre a escolha deste governo do que é considerado segurança pública. Perfeito. Né? Segurança pública, então, na visão deste governo, seria mais agentes militares. É um número. O que eu considero segurança pública, aumentar o número de militares de uma certa região. Isso é muito interessante. Quando a gente vai analisar, né, a visão de certos, né, acadêmicos aqui no Brasil a respeito de segurança pública, se percebe muito essa visão, e isso não é uma visão exclusivamente nossa, aqui é uma visão, né, de pesquisa acadêmica, gente, né, a respeito dessa polícia do espetáculo que se faz no Brasil, né? De que eu tenho segurança quando eu tenho mais policiais. Eu tenho mais paz quando eu aumento o número de militares numa região. Isso é muito estranho, né? Com um tanque de guerra, né? O militar, de maneira geral, o cara que se forma numa academia militar como a SpaceX, a AMAN, uma academia militar do Exército de prestígio, né? Ele não é treinado para fazer segurança de pessoas, né? A função do Exército, no fim das contas, é patrulhar fronteira, de fato isso tem que fazer, Perfeito. desenvolver pesquisa, fronteira, segurança de localidades, né, de território, mas não de gente. Então, se eu dialogo com essa ideia de que a segurança tem que ser feita com militares para proteger pessoas, isso do ponto de vista constitucional não faz sentido, né? Porque quem faz a segurança das pessoas seria a polícia militar, que é preparada de certa forma, pelo menos deveria ser preparado para isso. Claro, O claro. Exército não foi treinado para isso. Então, interessante como ainda a gente pensa numa lógica de segurança pública dentro de um parâmetro quantitativo apenas. Não se pensa em inteligência militar, não se pensa em fazer auditoria, né? Vamos fazer auditoria aqui, vamos entender quais são os dados que nós temos da intervenção militar na Maré, na Providência e no Alemão. Os dados, né? Quantas armas apreendidas, quantos quilos de droga. A gente não tem direito a acesso a esses dados, essa inteligência militar, de certa forma, não foi estabelecida para saber o efetivo, né? Bem, aqui antes eu tinha crime, agora no momento eu não tenho mais. Não se sabe. Essa auditoria não foi feita. Então, é muito complicado, né? A gente saber quais vão ser os reais efeitos disso, se esses dados não vão aparecer pra gente. Ou vão. A gente não sabe. Isso é muito estranho, né? Realmente aí fazia até mesmo de tomadas de providência, né? A gente nota Exatamente. que a gente está falando de um novo ministério, né, com um ministro que estava em uma outra cadeira, que vai ter que se adequar a uma lógica completamente nova, né? Em um estado que é muito complicado, essa vigilância de fronteira, ela é feita, mas mesmo assim as armas chegam, ou seja, nós já temos aí alguns problemas históricos mesmo, Sim, né, que exatamente. tornam o Rio o que realmente é. Então, realmente é um... E que precisa ser colocado como um problema não só de segurança, mas um problema político. Né? A questão vai muito mais além. A gente não pode falar de um crime organizado no Brasil, estruturado ali pós-regime militar, né? Muito bem estruturado a partir de 85. Esse crime organizado não se estrutura sem a conivência do poder governamental. Não tem como. Isso você vai ver na máfia russa, isso você vai ver na Yakuza, isso você vai ver em todo o crime organizado do leste europeu. Há uma conivência do Estado. Há uma conivência do Estado. Então é necessário, na verdade, toda uma reforma não só no sistema de segurança, mas no sistema político. Porque, na verdade, as coisas caminham lado a lado. Né? Já aí, né, Gabriel, já pensando nisso, deve ser por conta disso, que o ministro da Defesa agora nosso é o Coronel
Joaquim Silva e Luna, né? A gente trouxe esse militar para, de repente, dialogar dentro dessa perspectiva, né? De fazer com que esse militarismo ele atue junto com o poder público, já que até para me consertar, o ministro nosso, ele é coronel. O nosso interventor, ele é general. Eu baixei a patente aí o que não é uma boa ideia na conjuntura atual. O Braga é general, O Braga Neto, então, ele é general. É verdade. E o nosso ministro, ele é coronel. É muita patente, né, Zé Boni? Não estou muito ligado, né? Não estou muito familiarizado aí a essa hierarquia militar, né? E aqui a gente tem o questionamento que os alunos vêm fazendo que nós iniciamos lá. A pergunta lá do início. O Estado do Rio, ele precisa realmente de uma intervenção? Esse o questionamento. Ele realmente está muito violento? A gente nota que as pessoas estão aí vivendo o seu dia a dia de forma relativamente normal. Eu digo isso em comparação, né, aos últimos 10 anos, não se mudou muito assim. E esse dado aqui, apresentado pela revista Exame, ele mostra aqui pra gente os estados mais violentos. A gente deu esse recorte até o 11º. Realmente não dava para mostrar aqui os 27. Mas as taxas de mortes violentas por cada 100 mil habitantes. É bem interessante. E, em primeiro lugar, deveria estar o Rio, Gabriel? Já que nós temos a necessidade de uma intervenção. Pela lógica do presidente, tem que estar o Rio, né? Só que está Sergipe. Então o Rio está em segundo lugar. Rio Grande do Norte, Alagoas, Pará, Amapá, Pernambuco, Bahia, Goiás, Ceará e em 10º lugar o Rio de Janeiro. Tem peso Norte e Nordeste aqui, né? Norte e Nordeste complicado. Sempre aparecendo com maior destaque no que tange a violência, né? E aí o Rio... em 10º lugar, né? Esses números aqui mostram, na verdade, se você analisa com um pouco mais de detalhe, você percebe que, na verdade, o número absoluto, né? Isso aqui é a taxa de morte violenta por 100 mil, né? Perfeito. Então, o número no Rio de Janeiro é bem elevado, né? De 6.200. 6.200, comparado com outras regiões que estão aqui em cima, né? Mas a grande questão foi a variação de um ano para o outro, né, Zé? Isso que chama atenção nesse gráfico. A variação de 2015 para 2016, no caso, né, de estados como, por exemplo, aqui o Amapá, é absurdo o aumento. Né? E o Rio de Janeiro aqui fica com a metade da taxa de variação de mortes do que tem, por exemplo, o Amapá aqui. Né? Então a variação, apesar de a gente ter um número absoluto alto, a variação de um ano para o outro não foi tão grande, né? Como a gente tem um aumento muito significativo aqui no caso do Amapá, obviamente analisando de maneira proporcional. Né, Zé? Então a gente nota, né, que houve aumento. Sim. Ninguém que está defendendo o Estado do Rio e dizer aqui, não, é pacífico. Morar no Rio é uma paz. Nós temos um problema de segurança no Rio de Janeiro, com sim, certeza. Só que na necessidade de intervir, qual seria o Estado que tem a maior necessidade? E aí, uma outra ideia que ficou muito falada na nossa mídia foi sobre o Carnaval da cidade do Rio, né, Biel? Onde a gente nota que é um evento internacionalmente conhecido, atrai turistas do mundo todo, e a galera questionou por conta das nossas imagens aí apresentadas pela nossa mídia, né, de um carnaval muito violento. E aí a gente pegou essa tabelinha aqui, da violência nos últimos carnavais. Né? Nos últimos 4 carnavais, onde você nota que a cidade do Rio esse ano, ou seja, no ano de 2018, não teve uma violência tão absurda também. Em comparação com os anteriores. Né? A gente pegou alguns dados aqui rapidamente, ó. O homicídio doloso, em 2015 ele foi de 59, em 2016 ele foi para 101, em 2017 caiu para 94 e esse ano foi para 86. Caiu. Então, na verdade, ele caiu em relação aos últimos 2 anos. Isso na semana de carnaval, tá, gente? Tá analisando ali na semana ali de sexta a quarta, tá? Mais ou menos esse intervalo, né? A gente trouxe outro dado aqui que é a lesão corporal dolosa. Em 2015, 1.800, em 2016, 1.700, em 2017 caiu para 800 e esse ano foi para 1.200. Ou seja, alto em relação ao ano passado, mas ainda numa média aí. Muito menor do que 2016, por exemplo, aqui em 2015. Outro dado que ficou muito na mídia foi o roubo a transeuntes, né? Que a galera mostrou imagens ali na praia, etc e tal. Gente, em 2015 você teve 2.100. Aqui no caso, furto, né? O furto a transeunte, olha lá. Em 2016, 1.700. Em 2017, 600. E esse ano, 584. Então a gente nota que
reduziram os furtos a transeunte. Então, na verdade, há realmente uma grande força da mídia para ter uma lógica de que é necessária intervenção já no Rio de Janeiro, né, Gabriel? Não, e o papel dessa indústria cultural, o papel dessa indústria de informação, da internet, dos canais televisivos, dos meios de informação digitais também, no sentido de colocar uma situação de terror constante. Perfeito. Né? É aquilo que a gente sempre brinca, se você está num grupo de WhatsApp com a sua mãe, a sua avó, o seu pai, o avô, parece que é o apocalipse chegando a qualquer momento, né? Perfeito. É desgraça o dia inteiro que eles vão mandando, porque pai, mãe, avô e avó não filtra muita informação que chega, né? Então é só desgraça, é assalto, é fulano que estuprou não sei quem, é esquartejamento, ele vai jogando no grupo. Gente, tome cuidado. É muito complicado, né? Porque a gente tem uma situação onde a mídia parece, de certa forma, ter que corroborar o tempo inteiro de que tá perigoso, de que não dá mais, de que a gente precisa solucionar esse problema. E a solução mais clara, né? Se eu tenho problema de violência, eu preciso de mais policiamento. Essa é a solução que vem, né? Essa solução... É o mais rápido, né? O mais rápido, o mais mágico. E a gente sabe, galera, já mostramos aqui com os dados, né? Pra gente ir encaminhando uma conclusão. Já tivemos intervenções no Rio de Janeiro. Essa não é a primeira. Claro que são atuações mais cirúrgicas. A gente falou da Providência, falamos do Alemão, falamos ali da Maré. São atuações mais cirúrgicas, mas onde o Exército ocupou, de fato, um espaço urbano. O Complexo da Maré não é pequeno. Nossa. Isso vai atuar diretamente na vida de milhares de famílias. Então nós já temos um contexto de pelo menos aí 8, 9, 10 anos, onde o Rio de Janeiro vem sofrendo essas intervenções constantes. A grande diferença agora é que nós temos uma situação estabelecida ao médio e longo prazo, até o dia 31 de dezembro, onde o Exército tem uma certa carta branca em cima do governo para intervir. Isso realmente é muito significativo. Mas o Exército já esteve aqui nos grandes eventos, nessas situações, né, catastróficas, e a criminalidade, de certa forma, não recuou. Né? A gente vê o aumento desses grupos armados aqui, a gente vê o aumento da entrada de armas, né, no Rio de Janeiro, que é absurdo. Os grandes aglomerados criminosos, como é o caso do primeiro comando da capital, né, o PCC, agora estão estabelecendo sua inteligência aqui no Rio também. Né? Há uma pesquisa, inclusive, já mostrando uma migração desses grupos para cá. Aumentamos o número de contingente militar e não solucionamos o problema. Então fica aí, né? Será que isso realmente vai solucionar? Será que a solução é aumentar o número de contingente militar? Apenas essa solução? Só essa realmente a gente nota que não é a resposta. Ao mesmo tempo, você pode estar se perguntando, no campo político federal, sempre que há uma intervenção, né, Gabriel, desse porte aqui, o governo federal, ele não pode ter qualquer tipo de mudança na Constituição Federal. Isso é regido pelo 34º artigo da Constituição Federal. Logo, não vai haver a reforma da Previdência esse ano. Que a intervenção ele está proposta, como o Gabriel pôs, até o último dia do mandato do Temer, que é o dia 31 de dezembro de 2018. Então até lá não vai ter reforma. Então, muito se especulou a respeito disso, né, Zé? Será que o Temer convocou essa intervenção porque ele já percebia uma perda da votação da reforma, então ele congela a reforma momentaneamente, sabendo que ele iria perder? Isso realmente é trabalho de adivinhação que a gente não quer fazer aqui. Não é nosso caso. Já até falaram que ele falou, ó, como não vai ter reforma da Previdência, então eu tenho que fazer a privatização da Eletrobras. Aí já começa as conjunturas, que não a gente não faz isso. Não quer... Previsão nunca fizemos aqui, né, Zé? Nunca fizemos, né? Não, mas realmente não é um trabalho de mandinar aqui, galera. Analisar a conjuntura e perceber que, na verdade, coisas vão ser respondidas ao longo do ano. Né? Entender isso. Bom, acho que... Caraca. Satisfação aí. Acho que vamos fazer mais isso? Vamos fazer mais isso? Galera, espero que vocês tenham gostado, tá? Quem não conseguiu acompanhar direito as imagens aqui, a gente vai lançar lá no Instagram as imagens, as tabelas. Então acompanha o Instagram do Projeto X, galera. Projeto X Edu, tudo juntinho, nossas redes sociais. No Instagram a gente está com material exclusivo aí legal. E as imagens, para quem não conseguiu acompanhar, a gente vai lançando lá, né? Para você poder ter acesso mais detalhado à tabela, caso você queira ali de uma argumentação mais... detalhada, rebuscada ali para os seus inscritos, para os seus textões de Face, né? A galera gosta de fazer um textão de Face. Gente, é isso. Até a próxima. Um forte abraço, pessoal.